Fé, palavra de apenas 2 letras capaz de mover montanhas. A certeza de que a cada dia que o sol nasce, a vida pode ser melhor. Foi por pensar assim que um certo menino parilhense, de família pobre, conseguiu desafiar o seu destino e se tornar um grande exemplo de vida. Uma história que você vai conhecer a partir de agora. Francisco nasceu no bairro Maria Terceira, foi muito pobre, teve uma vida muito difícil. Foi criado pela avó. A mãe dele era alcoólatra, né? E a avó dele tinha uma idade já avançada. Minha mãe criou ele, a minha mãe, mas junto comigo, que eu morava dentro de casa. E eu sou o filho mais velho, né, de uma família de 5 irmãos, todos homens. Eles passaram uma vida difícil, porque eu não tinha marido, eu não tinha emprego e minha mãe era viúva. Nós não tínhamos casa para morar. A minha primeira casa ela foi construída e cedida pela Igreja Católica. E essa casa foi na rua José Cassiano de Lima, aonde hoje as pessoas conhecem como a Rua do Açude. Foi basicamente onde eu passei toda a minha infância, toda a minha adolescência e grande parte da minha juventude. Geralmente no primeiro dia de aula as professoras perguntavam: você é filho de quem? Quem é sua mãe? Quem é seu pai? Então era difícil dizer quem era o pai. Eu dava o nome do pai, mas não tinha essa figura presente na minha vida. A minha avó materna, que foi quem passou mais tempo me orientando, cuidando, criando, como a gente fala, ela foi quem me deu, foi quem me repassou, eu diria, os meus primeiros valores éticos, morais. Minhas madrinhas, meus padrinhos, meus colegas de infância, todas essas pessoas o tempo todo estavam me dizendo: não faça o que é errado, não ande com quem faz coisas erradas, estude muito para poder ter um bom futuro. Muitas vezes a gente acordava e não tinha o café e não sabia se ia ter o almoço, a janta. Geralmente minha avó saía na vizinhança, pedia às pessoas, e os vizinhos, mesmo na sua pobreza, eram pessoas extremamente solidárias. Ou dividiam um pouco do que tinham conosco para a gente não passar fome, ou então me convidavam para almoçar, jantar, tomar café na casa dela. Minha mãe, devido a ver aquela situação de dificuldade que eu ultrapassava, tipo, adotou ele lá em casa e constantemente ele estava lá em casa por mais de 5 anos. Ele sobreviveu lá em casa, sempre almoçava e jantar. Mas a gente às vezes à noite ia comer lá na casa de Alexandrina, que era uma vizinha bem pobrezinha, mas fazia o arroz com leite, a tripa assada e dividia para todo mundo. E roupa era do mesmo jeito. Quando eu fui para a escola eu não tinha tênis, naquele tempo era conga, chamava conga. E o meu primeiro par de conga eu ganhei usado, mas a minha alegria foi tão grande que eu dormi com ele. Tinha toda essa dificuldade, mas a gente brincava tanto, tinha tanta alegria, a amizade era tão saudável com meus colegas de infância lá todos, que essa parte material não me causou tantos transtornos não, né? Porque o ambiente que eu me criei, o ambiente que eu vivi com minha família, com meus amigos de infância, eles supriam muito essa carência material. Minha primeira escola foi a Escola Maria Terceira. Francisco chegava na escola com uma bolsinha na mão, muitas vezes não tinha merenda na escola, com um pouquinho de um lanchezinho para comer. Então ali ele era bem recebido por todos, todo mundo gostava dele, aquela maneira de ser, uma criança educada, meiga, que não era trabalhoso, era um menino estudioso. Como eu não tinha como me destacar do ponto de vista dos bens materiais, de qualquer outra coisa, eu me destacava na escola. Então o fato de estudar, ser uma pessoa quietinha, tirar boas notas, meus colegas queriam fazer trabalhos comigo, iam estudar comigo. Então eu acho que dali eu comecei a perceber que aquele teria que ser o meu caminho. E eu também pensava muito, né? Quando meus irmãos começaram a nascer, eu já era maiorzinho, e eu ficava pensando, eu não quero que meus irmãos passem pelo que eu passei. E também ficava pensando,
eu não quero que minha família no futuro viva o que eu vivi. Ele tem uma vontade enorme de crescer e de trabalhar e poder ajudar a mãe dele, que na época não tinha as condições necessárias para mantê-lo, né? Tinha dia que ele saía para o colégio, chegava de 10h20, não tinha nada para jantar. Aí a mãe dizia, meu filho não tem nada, aí ele ia dormir. Aliás, nós ia dormir. Miguel Soares, que era meu padrinho, me ajudou bastante, seu cearense, era um senhor que morava vizinho da minha casa. E quando um dia minha avó disse que ia me tirar da escola porque não tinha café da manhã, ele foi na bodega da frente e disse, Miguel, você vai dar um pão todo dia de manhã a esse menino para ele poder tomar café e ir para a escola. O trabalho começou muito cedo, porque a partir dos 10 anos eu não tinha mais muita alternativa. Era vender garrancho, que chamava de maravalha, vender coentro de porta em porta, né? Eu me lembro que uma vez minha avó fez uma horta e disse, vou plantar coentro e você é que vai vender os molhos de coentro nas portas. Vendi dindim, lá da casa de Luzia de Inácio Jacó, ela fazia dindim, eu vendia. Trabalhando e sustentando a casa. Comer para mim e os irmãos dele. Sempre que ele vinha, trazia os cadernos dele, né? Livros. E qualquer tempo que ele tinha mesmo de chegar de uma feira para outra, qualquer coisa, ele já estava lá lendo, escrevendo. Trabalhar para mim significou algo muito especial, porque significou mudar as condições de vida que a gente vivia, significou ganhar algum dinheiro, significou não ter que estar toda hora pedindo às pessoas alguma coisa para poder se alimentar. Final de 86 eu faço o meu primeiro e único vestibular e em janeiro de 87 sai o resultado. E alguém me disse, Francisco, você fez vestibular para quê? Eu disse, para geografia. Pois saiu o seu nome na lista. Saí correndo para casa, né? Fui avisar minha família, fui avisar minha avó, minha mãe, meus colegas, passei no vestibular, era uma coisa fantástica, era como se tivesse, sei lá, acertado na Mega Sena. Imediatamente uma grande rede de solidariedade se formou. A professora Madalena foi uma das pessoas muito importantes nesse contexto, porque ela, junto com tantas outras professoras, pessoas da minha família, amigos, fizeram logo uma campanha. Porque tinha que arrumar roupa para mim, tinha que arrumar um enxoval, lençol, toalha. Finalmente chegou o dia de ir para Caicó. Eu arrumei minha malinha de manhã cedo, lá em casa, minha avó chorando, minha mãe muito triste. E aí eu peguei uma bolsinha, botei de lado, e um amigo de infância nosso chamado Catica chegou lá em casa de manhã, pegou a mala, botou na cabeça e levou essa mala, eu na frente e ele atrás com a mala na cabeça, e eu fui pegar o ônibus. O cara que levou a minha mala no dia que eu me mudei para Caicó. E aí para mim aquilo era coisa, eu acho que é como o nordestino que saía daqui para São Paulo, porque para mim Caicó era como se fosse São Paulo, Natal, eu não conhecia nada, era uma aventura totalmente nova. Era apenas o início de uma brilhante história de sucesso. Na faculdade, Francisco descobriu um novo universo. Mais uma vez, se destaca nos estudos, mesmo tendo que dividir o seu tempo com o trabalho. Eu lembro que a minha mãe, ela toda semana mandava uma caixinha lá com doces, umas bolachinhas, né? E os colegas também recebiam isso, e o Chico não tinha. E a gente fazia uma divisão com ele, porque ele é um cara espetacular. O Chico, todo mundo conhece Chico aí, é um cara excepcional. Até ele dava aula particular para ganhar um dinheirinho. A gente tinha pouquíssimo dinheiro e o Chico não tinha nada. Então, para ele sobreviver lá, para poder ir uma festinha, ele dava aula particular para ganhar um dinheirinho lá. E logo no segundo ano do curso de Geografia eu fui convidado para ser professor. Eu sabia que eu não podia ser só o professor, eu tinha que ser o professor. O professor se destacou na região e passou a ensinar nos mais conceituados colégios do estado e na mais importante universidade privada do Rio Grande do Norte. Mas antes disso, Francisco tinha descoberto também outra grande paixão: a política. Ele já tinha um dom da política. Nós lançamos Chico lá como presidente do diretório acadêmico, lá, assim que ele chegou lá, com aquela desenvoltura dele de falar, de apresentar as coisas, de inteligência que ele tem. E aquela ideia foi pegando na faculdade e todo mundo abraçou. E Chico já começou aí, foi eleito lá presidente do diretório acadêmico lá de Caicó.
e deslanchou na política, né? Você sabe quem é Chico hoje. Inácio praticamente foi quem o colocou na política, né? Até eles tinham umas ideias boas e chegaram à conclusão que o futuro dele era a política, né? Inácio dizia: Francisco, você vai ser o futuro do PT. Filiado desde 1989 ao PT, ajudou a mudar a política de Parelhas. Ao lado dos colegas de partido, foi candidato a vereador a primeira vez em 1992 e a prefeitura em 1996. Mas foi em 2000 que entrou para a Câmara Municipal. Deixou o emprego de professor universitário para se tornar um dos mais atuantes vereadores do Legislativo parelhense. Reeleito em 2004, contribuiu com o crescimento do município, trazendo para perto a administração da deputada Fátima Bezerra. Quando a deputada Fátima Bezerra, sendo da oposição, começou a mandar verbas para nós, então os nossos deputados acordaram mais, né? Então eles passaram a nos ajudar mais e cada um queria fazer a sua parte. E o resultado é que Parelhas hoje está vivendo um momento maravilhoso. Francisco transformou Parelhas em um canteiro de obras, melhorou a infraestrutura, construiu casas para quem mais precisava, formou mão de obra qualificada, contribuiu para a geração de empregos, elevou os índices da educação, incentivou a prática de exercícios e investiu na saúde. Meu pai tem 80 anos e meu pai me confidenciava que nunca viu em Parelhas um prefeito para trabalhar mais que Chico. É um orgulho muito grande para toda a geração que teve com ele. Ele nunca mudou, não. Nunca. É o Francisco de ontem, de hoje, e creio que será de sempre. Eu tenho que ser solidário com as pessoas, é uma obrigação minha, porque elas foram solidárias comigo. Tudo que eu tenho na vida eu agradeço muito a Deus e ao povo que me ajudou ao longo de toda a minha história. Não há como eu ter outro comportamento a não ser o do trabalho, o da busca constante por este trabalho que possa efetivamente melhorar a qualidade de vida das pessoas.